Imagina ser tão forte que a vida perde a graça e você se perde em um vazio existencial. Essa é a maldição de Saitama e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje. E aí, Felipe aqui, e seja bem-vindo a mais um Linhas Invisíveis. No episódio anterior falamos sobre os irmãos Yoriichi e Kokushibo de Kimetsu no Yaiba. Se você não viu, dá uma olhada lá, mas depois de assistir esse vídeo, é claro. Hoje a gente vai pro universo de One Punch Man, mas não é pra falar sobre a qualidade bizarra da animação dessa terceira temporada. Vamos falar sobre o vazio existencial do nosso careca favorito, Saitama. E hoje, enquanto desenho Saitama, quero refletir com você sobre esse vazio que surge quando nós vencemos todas as nossas principais batalhas. Como todos nós sabemos, antes de ser um herói, Saitama era um homem comum, frustrado e sem realização, preso na rotina, sufocado pela mediocridade de um sistema que promete sucesso, mas entrega cansaço. E foi ali, entre o tédio e a frustração, que ele decidiu mudar. Ele só queria ser mais forte e se tornar um herói. Existia uma certa chama no seu olhar nessa época. Para alcançar esse desejo de força, de proteger os mais fracos, ele resolveu iniciar um treinamento composto por 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e uma corrida de 10 km repetidos todos os dias, durante 3 anos até se tornar o humano mais forte do planeta. E ele conseguiu até virar um herói, mais forte de todos e talvez o menos reconhecido. Ele se tornou um homem que conquistou o poder físico absoluto, mas perdeu tudo aquilo que o fazia se sentir vivo. Aquela chama do seu olhar já não existia mais. E é curioso, porque ele nunca quis ser um deus. Ele só queria ser forte o bastante para não se sentir impotente, mas ainda assim não queria ser onipotente e vencer todas as batalhas com apenas um único golpe. Nenhum monstro o ameaça, nenhuma luta o desafia mais. Mas a força trouxe algo que ele não esperava: a indiferença. Assim ele entendeu que quando nada te desafia, nada te move. Da mesma forma que quando se é fraco demais, ao se tornar o mais forte, você entra em uma inércia e uma sensação de estagnação. O herói que derrota a todos com um único soco perdeu interesse pela própria vitória. Saitama é o retrato de uma geração que conquistou quase tudo, mas perdeu o sentido do porquê dessa luta. Ele vive no piloto automático, assim como muitos de nós. Isso representa o tédio da plenitude, descrito por Schopenhauer, que quando todos os desejos se realizam, resta o vazio, pois é o esforço e não o resultado que dá sentido à experiência. Ele vive cercado por heróis que buscam reconhecimento, fama, aprovação, enquanto ele é o único que não sente nada. E isso se conecta muito com a realidade que a gente vive hoje. Um mundo focado em resultados, números e métricas vazias. E quando o desempenho se torna o centro da existência, o propósito acaba morrendo. E cara, essa é uma frase que eu vou levar para minha vida toda, com toda certeza. No fim, o mundo de One Punch Man não é sobre as lutas, mas sim sobre o vazio que existe quando se alcança o topo. E Saitama é a personificação desse universo. O homem que venceu tudo, menos o próprio tédio. Saitama pode ser visto como o indivíduo pós-jornada do herói. Ele, de certa forma, cumpriu o seu papel de se tornar um herói, de salvar vidas, de se tornar o humano mais forte, mas e agora? Qual seria o propósito final após tudo isso? O tédio e o vazio são inevitáveis quando se chega nesse ponto. Portanto, coisas triviais do cotidiano começam a ter um peso maior, começam a fazer mais sentido. E isso faz parte de um processo de aumento de consciência que nós passamos sempre que conquistamos algo que a gente desejava muito. E esse é um lembrete de que o sentido da vida está no percurso, não no resultado. Saitama redescobre a alegria nas coisas simples: tomar uma sopa, conversar com Genos ou aproveitar um cupom de desconto.
Lembrando que o viver em plenitude não se constrói de grandes vitórias, mas de pequenas presenças. Essa consciência o torna paradoxalmente mais humano, quanto mais invencível ele se torna. O poder de Saitama nunca foi a força física somente, mas também a coragem de continuar buscando sentido, mesmo quando tudo parece inútil. Ele é a demonstração do niilismo moderno, esse sentimento de que nada realmente importa no fim das contas, mas que ainda assim a gente levanta todos os dias para correr atrás desses objetivos. Talvez o segredo não esteja em conquistar tudo, mas sim em reencontrar propósito no simples, nas pequenas lutas do dia a dia, nas pessoas que nos cercam e que nos lembram de que ainda tem muito para conquistar e crescer. Porque no fim, Saitama é só isso. Um homem tentando lembrar o seu consciente do porquê ele escolheu essa jornada. E esse foi o Linhas Invisíveis de hoje. Um verdadeiro mergulho em busca de compreender mais essa nossa busca constante por propósito, por crescimento, sendo que o real propósito está no dia a dia, nas coisas simples que paramos e prestamos atenção, que nos doamos e empenhamos o nosso tempo para aproveitar esses pequenos momentos. Muito obrigado se você assistiu até aqui, e se você gostou já sabe, deixa o like para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas. Avalie também a possibilidade de se inscrever no canal. Agora a nossa meta é atingir os 2.000 inscritos até o fim do ano. E é isso. Valeu novamente e nos vemos no próximo vídeo. Até!